Bom, queridos, saudação de paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Elvis Cabral, sou pastor, professor de teologia. Estou aqui para lecionar a matéria conhecida por muitos, como teontologia, por outros conhecida como teologia própria. Sou professor de teologia formado pelo Seminário Batista Nacional de Teresina, sou formado pela Faculdade Rockman do Maranhão, pós em docência pela FAVENE, mestrando em teologia, Seminário Betel Brasileiro. Em outras áreas, sou acadêmico de psicologia. Bom, dentro desta matéria, nós iremos conhecer um pouco a respeito da matéria que não estuda, Vamos ponderar bem aqui, não estuda, porque é impossível que o ser humano consiga estudar a pessoa de Deus, Mas que procura conhecer e crescer em conhecimento no que diz respeito à pessoa de Deus. Antes de nós ponderarmos o que nós entendemos um pouco mais como teontologia, como essa questão teológica ligada ao próprio uso da filosofia em si, para explicar não apenas a existência, mas toda essa questão ontológica de Deus, nós vamos entender um pouquinho no quesito etimológico. O que se trata? O que se estuda? Qual o propósito desta matéria? Nós digamos que essa matéria seja uma porta de entrada, ela geralmente vem após a bibliologia, então ela já seja uma porta de entrada para o que se compreende como filosofia, não filosofia da religião, mas um conteúdo mais filosófico a respeito do que se entende por Deus. Por quê? Porque se nós partirmos de um princípio ontológico, por exemplo, a partir do sentido do ser de Deus, nós criaríamos aí uma discussão terrível, gigantesca. Então, quando nós falamos de teontologia, o primeiro ponto que nós analisamos dentro desse campo, eu estou olhando para cá porque eu estou com os slides desse lado, o primeiro ponto que nós analisamos é o quesito etimológico. O que seria isso? A raiz da palavra e o que quer dizer teontologia. Theos, Deus, nós usamos aqui o princípio grego, ontor, ser, de onde vem a ontologia, estudo do ser, e logos, estudo. Você vê que tem 3 palavras que nós juntamos e nós chegamos à conclusão do estudo do ser de Deus. Então, é indispensável que nós venhamos, ou melhor dizendo, é impossível que nós não falemos do princípio ontológico da pessoa de Deus, o ser de Deus. Então, quando nós falamos da ontologia teontológica, vou usar essa expressão, nós iremos falar disso mais na frente, quando nós formos falar de atributos, de caráter, nós estamos falando do ser. Então, automaticamente, nós estaremos entrando dentro de um campo ontológico, ou seja, da ontologia de Deus, o ser de Deus. E o ser de Deus ele é composto por vários fatores. Não é apenas uma força, como alguns defendem, ou apenas algo que não se explique, A grande verdade é que nós jamais conseguiremos chegar a um denominador comum a respeito de Deus,
no quesito ontológico, porque é impossível. Mas o que nós tentamos e buscamos entender é o que nos foi revelado pela sua palavra. Então, o primeiro ponto da nossa aula é entender a etimologia. Esse conteúdo que eu estou usando é o conteúdo que está disponível para você e você vai ter acesso a ele aí no teu portal do aluno, que é um slide que eu acho com 51 páginas, e eu vou usar ele para algumas aulas, não é apenas para essa aula. Então, você já busca estudar. Outro ponto de suma importância é entender qual a ideia de Deus na humanidade, né? É Soren Kierkegaard, que foi o grande precursor do existencialismo e era cristão, e mais na frente nós vamos ter Jean-Paul Sartre, que vai pegar o existencialismo e vai colocar o lado negro do existencialismo para que o mundo conhecesse, juntamente com sua esposa Simone de Beauvoir. Voltando um pouco em Soren Kierkegaard, ele diz que o ser humano ele realmente possui em si uma necessidade de adorar, ou seja, de ter algo como um sustentáculo de si, que nós podemos denominar isso de fé. O que seria fé dentro desse campo? Não estou falando da fé dentro do princípio bíblico-teológico, mas a fé dentro do campo existencialista, ela entra como um sustentáculo para si em um universo sem nenhum sustento. Então, quando eu acredito em Deus, quando eu adoro, quando eu engrandeço, quando eu coloco boa parte do meu ser para este Deus, eu entrego para este Deus e eu tomo deste Deus para mim, automaticamente eu estou me sustentando em alguém dentro do cosmos. E a partir do momento em que eu estou me sustentando em alguém dentro do cosmos, eu estou colocando nesta pessoa a minha fé. Isso aqui nós já sabemos. Nós vamos entrar por um princípio bíblico, nós sabemos que o homem ele foi criado para adorar o Senhor Deus. Por exemplo, a neurociência, ela toma partido e ela diz que o ser humano, ele é bio, psíquico, social e noético. Biológico, psicológico, sociológico e noético, que seria o espiritual. Então, o ser humano, ele precisa adorar alguma coisa. É nisso que a ideia de Deus já vai surgir nas mais antigas civilizações. Por exemplo, nós temos ali os habitantes da terra de Sinar, já no Gênesis, encabeçado por Nimrod, que será um homem que vai falar de deuses, não de Deus, de deuses. A necessidade de adorar alguma coisa enquadrado dentro do meu campo de existência. Então, quando nós falamos de Deus, quando nós compomos, geramos a ideia de Deus, nós temos que analisar alguns princípios. O que seria este Deus? Este ser? Primeiro ponto é um ser superior a nós. Segundo, que exige de nós. Terceiro, que entrega a nós. O que ele exige de nós? Fidelidade segundo os preceitos defendidos por ele. O que é que ele dá para nós? Ele retribui a minha fidelidade. Então, a ideia de Deus, já nas civilizações mais antigas, elas estavam dentro de um princípio, não de uma híbris, por exemplo. Na Grécia, a ideia de Deus é uma ideia de híbris. Nós usamos essa expressão, que vai falar de quê, professor? Vai falar de deuses que não são morais, mas que são eternos e que possuem a jovialidade eterna. São aqueles deuses gregos que nós usamos na expressão. Dentro do princípio semita da história, dentro do princípio dos descendentes de Noé, Deus já vai entrar de outra forma. Para os semitas, Deus é o criador de todas as coisas. Para os jafenitas, eles vão sair pelo mundo e poucos deles vão conhecer o Deus verdadeiro. Na verdade, eles vão se corromper. E para os cananitas,
Esses aí não precisa nem falar. Pontos que precisam ser ponderados. A ideia de Deus nas civilizações antigas, colocando de lado os semitas, de onde vai vir o povo da promessa, era uma ideia de um Deus que eu me enquadro e ele se enquadra. Eu sacrifico a ele, eu posso fazer o que eu quiser. Então, automaticamente, nós estamos falando de um Deus que não é criador, mas de um Deus que é criatura. Por quê? Porque um Deus que é criador não é imposto nada sobre ele. Porque se ele é quem gera tudo, se ele é quem fez tudo e quem tudo criou e formou, automaticamente, como eu falei agora há pouco, ele possui os seus próprios preceitos éticos. O que, se eu quero adorá-lo, eu tenho que me enquadrar em seus preceitos éticos. Porém, quando nós olhamos para os deuses, por exemplo, o princípio da idolatria é babilônico. Por exemplo, a partir de Nimrod, nós vamos ter o princípio da idolatria. A partir do Gerar de Tamuz, que sua mãe Samiramis diz que é a reencarnação de Nimrod, e que ali é o cumprimento da promessa do varão, segundo a tradição judaica, vai surgir o que Paulo chama de religião do engano. E o que vai se proliferar por muitas culturas do mundo antigo. No Egito, nós temos Ísis e Horus. E Horus, filho do deus Ra, que é o deus Sol. Então você está entendendo que a compreensão de Deus dentro das culturas adjacentes à cultura judaica é a ideia de um Deus ou de deuses que eu vou enquadrá-los dentro da minha existência. E aqui eu retomo o princípio de Kierkegaard. Por quê, professor? Porque, segundo o existencialismo, eu preciso de coisas para adorar. Porém, a geração pós-moderna, que é a que nós estamos vivendo, ela não é diferente das gerações anteriores em alguns pontos. Porque na geração pós-moderna, nós adoramos o que nos faz bem, mas não bem no sentido do ser, mas bem no sentido do sentir. Você está me entendendo? Ou seja, eu adoro o que me causa prazer. Dentro do mundo antigo, se você for para o contexto de Atos dos Apóstolos, nós temos Diana dos Efésios, que era uma deusa que atuava dentro do princípio da fertilidade, e o culto para Diana dos Efésios era um culto de sexo e bebida. Então, automaticamente, é um Deus que me faz sentir prazer sexual. É um Deus que me dá prazer, que me causa orgasmo. É um Deus que faz com que a minha existência seja preenchida e o meu vazio seja preenchido através dos meus mecanismos sensoriais, ou seja, através do sexo, através do beber o vinho. Para o culto a Dionísio na Grécia, se bebia muito vinho. Então, usa-se o seu sentido para quê, professor? Para cultuá-lo. Aí é quando nós vamos ter o paralelo. E o paralelo, ele vai ser muito, digamos assim, ele vai ser muito veemente. Porque quando os descendentes de Sem, e nós vamos ter Abraão, que vai pregar a justiça, surge falando deste Deus, este Deus ele não é um Deus sensitivo, sensorial.
O culto a este Deus não é um culto banhado a vinho. O culto a este Deus não é um culto banhado a sacrifícios humanos. Este Deus não precisa sacrificar crianças para ele. Quando surge a pregação deste Deus, este Deus, ele vai surgir como um Deus que tem uma promessa de fazer com que o homem viva bem. Isso aqui eu estou me referindo às promessas de Deus a Abraão e também às promessas dele a povos anteriores, a homens anteriores. Este Deus ele vai surgir com uma aliança. Esse Deus ele vai surgir prometendo coisas boas para o homem, porém, ele não vai pedir nada além de ande em meu caminho e ser perfeito. Então você percebe que este Deus, ele não é criatura. Este Deus é criador. Por que que ele é criador? Porque ele não é um Deus passivo. E como seria isso? Um Deus passivo? É um Deus que recebe ordens. Porque se você for analisar na religião do engano, que é a religião babilônica, a idolatria, os homens criam os deuses e colocam nestes deuses o que eles querem. Ora, nós queremos um Deus que o culto seja um culto banhado a sangue. Está ali. Nós queremos um Deus que o culto a este Deus seja um culto banhado a sexo. Está aqui. Nós queremos um Deus que o culto a este Deus seja um culto banhado a vinho. Está aqui. Só que para cultuar este Deus, não sou eu que estabeleço metodologias. Você está me entendendo? Eu estou apenas falando nessa primeira aula um pouco sobre a ideia de Deus. E aqui eu não estou usando-se Deus com D maiúsculo, D minúsculo. Eu estou usando a ideia de Deus. O que seria essa ideia de Deus, professor? Como eu penso a respeito de Deus? Será que eu estou pensando a respeito de Deus como povos de civilizações antigas pensaram? Eu quero analisar outro ponto ainda dentro da ideia de Deus. Um Deus que não é um Deus de troca. Para mim entrar a falar dos atributos de Deus, para mim entrar e falar de vários outros assuntos que eu tenho aqui, eu tenho que te explicar a ideia de Deus. Então, outro ponto que os pagãos criaram. Um Deus que eu preciso dar alguma coisa para ele. Eu vou ter que dar alguma coisa para esse Deus que se eu der para ele, ele me dá. Com Yahvé não é assim. E nós vamos ver em João 3,16 que dentro do princípio de Deus e Yahvé, as coisas são ponderadas antagonicamente, paradoxalmente. Por quê? Porque para os deuses pagãos, para os deuses da Mesopotâmia, para os deuses de Siná, para os deuses de Ur dos caldeus, para os deuses da Síria, para os deuses da Grécia, eu dou. Mas se tu for para a Bíblia, tu vai ver que para Yahvé, ele decidiu entregar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. Vocês estão vendo que as coisas elas precisam ser ponderadas, porque elas são diferentes? Porque não adianta eu explicar para você aqui princípios filosóficos aplicados à ontologia de Deus, sem primeiro te mostrar a ideia de Deus. Você precisa entender qual a ideia manifesta de Deus nas Escrituras. Outro ponto que nós precisamos ponderar com muita importância: como este Deus, ou a ideia de Deus, é disseminada na história. Deus, ele não é um carrasco, nem tampouco um ursinho. Porque tem pessoas que polarizam. De um lado, nós temos um grupo que acredita que Deus é um carrasco de espada na mão.
E isso foi muito usado pela Igreja Católica na Idade das Trevas. Isso tu sabe de qual saltear. Mas existe outro grupo, e este grupo ele é mais voltado ao grupo pós-moderno, a pós-modernidade é dona disso, que eles entendem Deus como um ursinho de pelúcia. Parece até bobinha a minha expressão. Mas, na verdade, nós não devemos polarizar. Nós devemos equilibrar este princípio. Dentro da época que vivemos, se prega muito um Deus que seja único e exclusivamente amor. E nós vamos ver os atributos de Deus e é inegável que ele não é, que ele não seja amor. Isso aqui é impossível dizer. Deus é amor, mas Deus é amor. Não é na totalidade, não. Ele é amor. Mas existem atributos intrínsecos à sua natureza que ele não pode ser contrário a eles. Justiça. Então, um ponto de culminância dentro do campo da ontologia teísta, do que nós acreditamos, nós temos que entender que Deus, ele amou também justiça, faz parte da sua existência. Então, nós não devemos polarizar como nós pensamos Deus, dentro de um viés católico, de um Deus carrasco, dentro de um viés judaico, de um Deus que arrasoa, que destrói pessoas e mata um e outro, dentro de um viés cristão, de um Cristo que se enquadra a todos os contextos sociais, étnicos e ideológicos, e nós podemos tê-lo da forma que somos, ele nos aceita e eu não preciso mudar. Como eu vejo Deus? Qual a minha ideia de Deus? Como eu penso sobre Deus? Eu penso, como diz o Talmud, ele é o Todo-Poderoso, está sentado sobre um alto, sublime trono. Até parece o termo usado por Isaías, né? Também é uma oração judaica. Como diz a Kabbalah, é um espírito superior que está acima de tudo e de todos. Como disse Agostinho, é simplesmente um mistério. Como disse Irineu de Leão, ele é aquele que encarnou-se, tornando-se homem na kenosis, para que nós nos tornemos Deus na teoses. São princípios. São princípios que a teologia sistemática usa para que nós venhamos compreender a ideia de Deus. Mas nós não podemos apenas entender o que a filosofia implantou dentro da nossa teologia bíblica para explicar melhor o que é a teologia sistemática. Nós precisamos entender qual a ideia e como pensamos. Se nós continuamos a pensar Deus como os babilônicos, os assírios pensaram, como os povos idólatras de todo o mundo pensaram, como o povo pensa lá fora, não. A minha visão, como homem e mulher de Deus, sobre Deus, ela tem que ser uma visão subjetiva. O que é subjetiva? Pautada na minha experiência com ele, mas também tem que ser uma visão holística. Eu tenho que entender como que eu vejo ele no meu dia a dia. Deus é meu pai. Deus é aquele que cuida. Eu tenho que entender que Deus também é aquele que corrige. E voltando ao princípio existencialista de Soren Kierkegaard, que entende que nós temos que prestar contas com Deus, por quê? Porque ele é superior. E sendo ele superior, o que nós temos? Nós temos que, como criaturas, nos apresentar e prestar contas com o Criador. Mas, do outro lado, nós temos Jean-Paul Sartre, com todos os seus discípulos, que dizem que não há sentido organizacional no cosmos para que nós venhamos ter alguém para prestar contas. Aí nós pegamos a citação de outro filósofo chamado Schopenhauer, que diz que o cosmos é desorganizado. Desorganizado. Não há organização nenhuma nisso. Como que pode haver um Deus?
Aí nós entramos para Friedrich Nietzsche, que diz que se você acredita que existe um Deus, você é um bobinho ressentido que não consegue lidar com as suas próprias frustrações. Vem Sigmund Freud, reitera e diz, se tu que acredita em Deus, você sofre de um problema, é um transtorno. Qual é ele? Chamado pensamento oceânico. O que seria o pensamento oceânico? Se eu acredito em Deus, eu acredito porque não me foi imposto limites, ou seja, regras na idade da minha formação, na minha infância. Então, automaticamente, o que eu vou fazer? Para que eu me sinta melhor diante das minhas frustrações, diante da minha falta de limite, diante dos meus problemas, pegando Nietzsche aqui, diante dos meus ressentimentos, pegando Schopenhauer, diante da minha desorganização cosmológica. Para tudo isso eu tenho uma cura. Qual a cura? Deus. Você está vendo? Até parece uma complicação. Meu Deus, professor, veio complicar minha vida logo na primeira aula. Não, eu quero te levar a uma compreensão de Deus. Como você vê Deus? Como você entende? Como nós estamos pensando Deus? Professor, eu penso Deus como um espírito superior a mim. Óbvio. Professor, eu penso Deus como alguém que cuida de mim. Muito bem. Professor, eu penso Deus como uma força, como um ser que não se explica. Ok. Não dá para explicar ele. Mas eu concluo essa aula te levando a um questionamento. O que você entende por Deus consegue te levar a um relacionamento melhor com ele? Se você compreende Deus dentro de um viés subjetivo, ou seja, pessoal, você já começou bem. Porque você está entendendo Deus a partir de um princípio de intimidade. Se você entende Deus a partir de um princípio científico, não tem um problema com isso. Ao contrário do que muitos pensam, a ciência ela não anula a ideia de Deus, ela pondera, ela supervaloriza a ideia de Deus. Professor, eu penso em Deus dentro de um viés racionalista. Não tem problema, você pode pensar dentro de um viés racionalista. Tudo que você tentar colocar contra a ideia de Deus, eu não estou falando de sua existência, é outra aula. Tudo isso vai levar você a compreender não apenas a existência, mas compreender também o trabalho, a obra e a subjetividade de Deus para a tua vida. Então, eu encerro esta aula te dizendo, seja bem-vindo a esta matéria, nós estaremos dando esta matéria. Esta foi apenas a primeira aula, apenas uma ideia, apenas para abrir tua mente, para te levar a raciocinar a respeito de Deus. Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima aula.